Olá pessoal, tudo bem? Quero apresentar para vocês, principalmente para aqueles que ainda não conhecem, o Have Been Pound. Have Been Pound é uma ferramenta sensacional onde ele faz uma coleção ali de diversos e-mails, ele faz o registro ali para que você possa identificar se o seu e-mail ou telefone ele foi vazado em algumas principais bases de dados, tá? É algo bem simples, a utilização dele existe de diversas formas. Você pode também estar adquirindo uma API dele paga, tá? Também para fazer essa verificação. É interessante primeiro você identificar algumas possibilidades do que tem, quais foram os vazamentos que ele concentra em sua base de dados. Então aqui, quando você clica em Was Being Found, ele apresenta aqui quais foram os vazamentos que houveram que ele mantém aqui dentro, tá? Então você tem o webhost, 123RF, 126, 17, e se você pesquisar aqui tem quase uma infinidade de vazamentos, tá? Ele separa por anos, ó. Então esse aqui eu vi em 2015, 2016. Existe também toda uma concentração. Ele apresenta a data do vazamento, ele apresenta também quantos dados foram comprometidos, quais são os dados que são comprometidos. Existe essa grande infinidade aqui de ferramentas, de possibilidades, tá? Então você pode estar investigando no seu processo investigativo e identificar, poxa, será que o meu e-mail vazou? Ou será que o e-mail da pessoa que eu estou buscando vazou? É possível você descobrir sim. Basta que inicialmente, nessa tela inicial, você adicionar o e-mail. Eu vou colocar um e-mail meu. Esse é bem tranquilo, não tem problema em apresentar. Faço a verificação, dou enter, ele está dizendo que o meu e-mail foi vazado, tá? Houve uma exposição no 500px em meados de 2018 e ele diz que os dados comprometidos foram data de aniversário, endereço de e-mail, localização geográfica, nomes, passwords, usernames também. Para quem não conhece, o 500px ele dá uma leve descrição do que é a ferramenta e de como e quando houve esse vazamento, tá? Lembrando que as senhas estão encriptadas com MD5, que não é lá um bom método de hash para encriptação de senhas, tá? Para quem conhece, se a pessoa usa somente o MD5 para encriptar, tá muito ruim. O interessante é sempre usar hash mais salt e, se possível, evitar esses hashes que existem a possibilidade de uma colisão de hash, tá? Então é interessante você utilizar, caso você utilize no seu ambiente interno, para anonimizar as senhas, você utiliza um algoritmo mais robusto, então digamos um SHA-256, um SHA-512, algum algoritmo de encriptação mais robusto e que tenha menos possibilidades de haver uma colisão de hash, tá? E de preferência não somente o algoritmo em si, mas utilizando a possibilidade de hash mais salt, que aí você dificulta ainda mais a possibilidade de o atacante ou alguém que identifique o seu banco de dados, ele consiga utilizar um dehashed ou uma Rainbow Table. Logo em seguida, tivemos também um outro vazamento, o Dubsmash, em dezembro de 2018, Nitro em setembro de 2020, Verifications.io em fevereiro de 2019. É interessante que esses vazamentos apresentam algumas informações quando eu estou utilizando o meu sistema de sync, tá? Quando eu faço a verificação, eu consigo identificar que, primeiro, eu tenho esse e-mail antes dessa data, que é o vazamento mais antigo. Segundo, esse meu e-mail ele já foi utilizado em mais de alguns outros vazamentos. Então significa que eu tenho esse e-mail anterior a 2018 e também apresenta que é um e-mail ativo, pois se eu estou cadastrando em plataformas distintas, eu ainda continuo usando esse e-mail mais ou menos nesse período, tá? Pelo menos posterior a 2018, estou utilizando. No meu caso, é o meu e-mail atual ainda, tá bom? Fico bem tranquilo devido às inúmeras camadas de segurança que eu aplico nele. Mas é interessante ficar ciente da importância dessa pesquisa. Eu sei que houveram vazamentos. Caso no seu tenha havido algum vazamento relacionado ao seu e-mail, é interessante compreender que
qual foi a senha que vazou. Quando ele diz aqui que a minha senha vazou, foi a minha senha de e-mail utilizada lá no 500px. Não é a senha do meu e-mail mesmo. Isso é interessante, pois no meu caso eu sempre uso senhas distintas para ferramentas distintas. Eu não repito a mesma senha. Hoje eu uso também um cofre de senha. Então, para cada senha, para cada serviço, eu gero a senha em um cofre de senha e acabo expondo ali aquela senha. Então, facilita para que cada senha que vazar minha seja uma senha distinta. Então não há um reaproveitamento de senha. Por mais que alguém descubra minha senha vazada, ela só foi única para aquele tipo de vazamento. Ela não está se repetindo em outros locais, tá? Muito menos no meu e-mail principal. E por fim, eu sempre, quando possível, utilizo o duplo fator de autenticação. Que esse duplo fator de autenticação, muitas vezes eu tenho uma opção optado pelo Google Authenticator, mas existe outras plataformas por aí, da qual ele facilita a sua vida, evitando que, mesmo que um atacante descubra a sua senha e descubra o seu e-mail, seu usuário e senha, ele não vai conseguir acessar, tendo em vista que ele vai necessitar de um PIN que tenha chegado no seu dispositivo. Isso facilita, cria uma camada a mais de segurança. Eu acredito que esta camada a mais de segurança deveria ser obrigatória em todos os dispositivos, mas infelizmente não é, por um motivo simples de padrão de comodidade. A comodidade geralmente ela é contrária à questão da segurança, mas compreendemos a sua real necessidade. Então, para isso, aconselho sempre a utilização de um cofre de senha, para que você consiga armazenar as suas senhas. É muito importante, pois se uma senha que nem eu sei, se alguém mesmo que me pergunte e venha tentar realizar uma engenharia social para descobrir, não vai conseguir. Se a minha senha ela está guardada em um cofre de senha que é encriptado com uma criptografia de ponta, ela está bem segura. Eu acompanho principalmente os principais cofres de segurança. Existem LastPass, que o HaveImpound indica, o OnePassword, e existem outros mais no mercado. Eu pessoalmente gosto muito do Bitwarden. Acho ele bem tranquilo, mas já usei outros e fica a seu critério a questão de escolha, tá? Você pode estar visualizando alguns reviews de cofres de senhas por aí. E a utilização do segundo fator de autenticação ele é essencial para criar aquela camada a mais. Lembre que o segundo fator de autenticação ele pode também ser enviado por SMS, sendo que SMS existe aquela falha. Existe uma falha possível de alguém realizar um ataque de SS7 ou a pessoa utilizar o SIM swap, que é um outro ataque muito utilizado para chips de celulares. Então, para evitar esses aí, você geralmente cria um segundo fator de autenticação. Então, só chega naquele seu dispositivo. Então, além do atacante descobrir quem você é, o que você sabe que é a sua senha, ele precisa ter o que somente você tem, que no caso seria um dispositivo com um segundo fator de autenticação. Bem, essa é a dica. Então, para o ambiente investigativo, você pode colocar aqui, não são todos os meus e-mails que foram vazados, tá? Se eu colocar aqui o meu da Pecoff, ele não está vazado. .br. Ele está bem tranquilo, não houve vazamentos. Se o seu estiver assim, fique feliz, não houveram vazamentos. Porém, caso haja, não tenha problemas. É só você trocar a senha daqueles seus serviços que você utilizava, tá? E fique tranquilo acerca disso. Então, utilize as melhores práticas de e-mail, de padrões de senhas e jamais seja refém de bandidos. Lembre-se, essa ferramenta ela é sensacional para o seu processo investigativo. Use sempre para o seu bem. Para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, existe a possibilidade de você obter todo o banco de senhas vazadas, tá? E é isso que é muito importante para quem faz um brute force em senhas. Essa possibilidade ela está disponível para qualquer pessoa. Você pode verificar se a sua senha aqui ela é forte. Caso não, eu tenho medo de estar enviando ali a minha senha e ele fazer uma espécie de engenharia reversa. Você pode baixar aqui em qualquer um destes formatos, tá?
via torrent ou Cloudflare, o banco de senha deles. Tá? Ele apresenta todas as senhas sem associação. Então, ele está te apresentando as senhas. Cabe a você tentar identificar e descobrir a quem aquele e-mail pertence. Qual a vantagem disso? É porque para você que pode trabalhar com um processo investigativo um pouco mais pesado, a utilização e tentativa de um brute force quando há necessidade, você pode estar utilizando essas senhas aqui neste padrão para poder facilitar o processo de quebra de senha quando existe uma necessidade. Então isso vai ajudar bastante e sempre está prevenindo os seus usuários de utilizarem as senhas mais comuns utilizadas nos mais variados. Tá? Você pode criar uma regra ali dentro do seu sistema, evitando que o usuário utilize ou repita senhas. Então isso é uma boa prática nos padrões de senhas para que você evitar que senhas acabem vazando. Desde já agradeço bastante e em breve voltamos com mais vídeos, pois acredito que vocês estavam com saudade e eu também estava com saudade de vocês. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Um grande abraço, até o próximo vídeo.